Bom, o governo do estado retirou a polêmica proposta de aumento da alíquota do ICMS, que estava prevista para ser votada hoje, hein? Lá na Assembleia. Nós voltamos a falar agora com o repórter Eduardo Carvalho ao vivo, que tem mais detalhes desse imbróglio político. Inclusive, eu não sou analista nem comentarista político, mas conversando com alguns, é aquela história. O governo, Eduardo Leite, viu que se fosse votado o projeto, ou se a proposta fosse levada à votação, iria perder. Ou seja, seria uma derrota histórica para o governo no parlamento gaúcho. Então, qual foi a melhor saída? Igual o leão da montanha, né? Ou para a esquerda ou para a direita, mas retirar a proposta. Mais ou menos isso, né, Edu? Fala aí. Exatamente, Mota. O projeto seria votado hoje na Assembleia Legislativa, mas o governador Eduardo Leite tirou da pauta e, portanto, não será mais votado. É bem como você menciona, né, Mota? Ele já havia se reunido com deputados da base e já sabia que não teria os votos necessários para aprovar a proposta de mudança da alíquota do ICMS, que passaria de 17% para 19,5%. Projeto apresentado no início deste mês pelo governador Eduardo Leite e que levantou muitas dúvidas e uma repercussão negativa bem grande, especialmente por parte das entidades aqui do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite, que prometeu durante a campanha não aumentar impostos, mas agora ele defendia que o ajuste era necessário em razão das mudanças provocadas pela reforma tributária que foi aprovada no Congresso. Segundo ele, isso vai estabelecer a repartição do novo imposto sobre bens e serviços, levando em conta por 50 anos a proporção da arrecadação do ICMS de cada estado entre 2024 e 2028. Outros 17 estados já aprovaram esse reajuste. Só que no último sábado, o governador Eduardo Leite, perante toda essa repercussão negativa, apresentou o que se chama de Plano B, uma série de decretos que tiram benefícios fiscais do setor. Algumas partes que já passam a valer no começo de 2024 e outras em abril do ano que vem. O chamado Plano B, que aumenta a alíquota do ICMS nos itens da cesta básica para 12% e que também retira de forma gradual 40% dos incentivos de 64 setores. Se o projeto fosse aprovado na Câmara, esse Plano B poderia ser revogado, mas como não é o caso, ele por enquanto segue aprovado, né, e deve entrar em vigor aí em 2024. O governador Eduardo Leite, que anunciou a retirada do projeto da pauta da Assembleia desta terça-feira e um vídeo publicado nas redes sociais na noite de ontem, após o encontro com a bancada. Vamos acompanhar o que diz o governador Eduardo Leite. Porque essas receitas não são para o governo, para o governador, são receitas importantes para poder manter os serviços à sociedade, atender às demandas que vêm, inclusive, das entidades empresariais que se contrapõem ao aumento do ICMS, mas que também demandam a este mesmo governo as estradas, a segurança, o atendimento, a qualificação profissional, a educação que são necessários para o desenvolvimento do Estado. E é para poder garantir o governo com equilíbrio, com a capacidade de financiar os serviços públicos, para prestigiar os nossos servidores públicos, que já fizeram muito junto conosco pelo lado da despesa, com as reformas que nós fizemos e que atingiram também aos nossos servidores, para poder garantir a manutenção dos serviços, que a gente vai dar sequência, então, a um plano alternativo. Bom, o plano alternativo é esse que eu mencionei, né? Aumentando então a alíquota do ICMS na cesta básica em alguns produtos e também retirando esses benefícios fiscais gradualmente. Importante destacar que algumas entidades já se manifestaram após a decisão do governador Eduardo Leite de retirar o projeto da pauta. A FEComércio comemorou a retirada e destacou o trabalho, defendendo que as receitas do Estado vêm crescendo, acompanhando a inflação, e por isso não seria necessária ao aumento da carga tributária. O Cindy Lojas, né, representante aí do comércio varejista, afirma que está aliviado com a retirada da pauta e que tem como bandeira principal a redução de impostos e taxas. Já o Sindicato das Indústrias e Máquinas Agrícolas se posicionou de maneira contrária ao Plano B de corte de benefícios, mas ainda assim destacou que os decretos são melhores do que a aprovação do aumento da alíquota do ICMS na Assembleia.
A AGV comemorou a retirada do projeto também, considerou uma vitória dos setores envolvidos. FETAG se manifestando também, com posição contrária ao aumento de impostos e também à retirada de incentivos, e a Fiergs, que defende a discussão dos incentivos deve ser realista com profundidade e falando sobre caso a caso. A Fiergs acredita que o ideal é também a revogação dos decretos de cortes de incentivos e o início de uma nova discussão. Por enquanto, não há previsão quanto a isso. O plano B segue mantido, mas as entidades vão continuar, inclusive hoje, o protesto que estava marcado para as 11 horas da manhã em frente à sede do governo aqui no Rio Grande do Sul, ao Palácio Piratini, foi mantido e contou com representantes das entidades. Então, uma discussão que continua aí para 2024, mas nós não vamos começar o ano que vem com o aumento do ICMS. Essa que era uma pauta muito polêmica na Assembleia e como o governador Eduardo Leite sabia que não teria os votos necessários, o projeto não vai ser discutido nesta tarde, Mota. Mas o povão vai sofrer com isso, né? Porque o plano B aí, que inclui a retirada de isenções em 64 setores da economia no Rio Grande do Sul, entre esses setores aí que terão aí a isenção cortada, a isenção de impostos, está os gêneros da cesta básica, né? O que contém a cesta básica são o que a pessoa necessita para sobreviver. Arroz, feijão, azeite, farinha, né? E é um absurdo isso. Então a camada mais humilde da população, para variar, vai pagar o pato, né? Pois é, Mota, a cesta básica é um ponto muito discutido também nesse plano B apresentado pelo governador Eduardo Leite, porque há sim esse aumento que chega aí, então, vai passar a casa dos 12% a alíquota do ICMS nos produtos que compõem a cesta básica. Então, esse é o principal ponto de crítica. Claro que os benefícios fiscais que serão retirados também vão trazer um impacto para o bolso da população gaúcha. Aliás, isso sempre foi mencionado pelas entidades desde o início da discussão a respeito do aumento da alíquota do ICMS, que quem pagaria, na verdade, no preço final, seria justamente os consumidores. O governador Eduardo Leite, ele que já mencionou várias vezes, né, a necessidade, segundo ele, do aumento da alíquota para os próximos anos no Rio Grande do Sul, mas o fato é que no curto prazo é a população que vai acabar pagando essa conta. Muito provavelmente esses aumentos começam já no ano que vem, em janeiro de 2024, depois a segunda fase no mês de abril, e aí sim a gente deve sentir no bolso, especialmente, né, Mota, a camada mais humilde aqui da população do Rio Grande do Sul. Para variar, né? Só para variar, é sempre a parte mais frágil que acaba esfolada no bolso, lamentavelmente. Presentão, né? Baita presente de Natal, hein? Que maravilha, hein? Que beleza, começar 2024 aí com o bolso mais leve, porque vai ter que gastar mais dinheiro aí com os gêneros da chamada cesta básica. E olha que a nossa cesta básica não está entre as mais baratas do país, né? Se eu não me engano, é uma das mais caras. Ela só fica atrás, se ficar, São Paulo e Rio de Janeiro. Acho que nem isso, hein? Rio não, né? Mas eu acho que a segunda cesta básica mais cara do país é a cesta básica aqui no Rio Grande do Sul. Pois não, Edu? Não, Mota, para mencionar isso, Porto Alegre fica atrás de São Paulo e para comprar os itens da cesta básica, uma família, o cálculo é de que o salário mínimo no Rio Grande do Sul deveria ser pelo menos 5 vezes o que é hoje. Então a cesta básica já é muito elevada por aqui e agora a gente deve sofrer mais um aumento nos próximos meses. Tá certo então. Volta hoje ainda, Edu? Para casa, né, Mota? Mas já, Eduardo Carvalho? Mas tu quer mais? A gente pode trazer mais assuntos por aqui. Não. Se for da tua preferência, eu volto. Não, você já cumpriu sua missão de hoje. Bom descanso e até amanhã, tá? Valeu, Mota. Amanhã tem mais aqui no Boa Tarde Rio Grande. Valeu, vou continuar acompanhando agora. Mande abraços, né? Com todo respeito aí para a sua respectiva namorada. Combinado, pode deixar. Ela que foi a ausência hoje no Boa Tarde Rio Grande, né, Mota? Pois é, né? Mas amanhã ela estará com a gente, Gabi Dias estará com a gente aqui no Boa Tarde Rio Grande, se Deus assim permitir. Obrigado, Edu. Abraço, Mota. Valeu. Bom, semana aí de